Hoje quero falar com você sobre recusar as sementes negativas. Todos nós temos vozes tentando nos afastar do nosso destino. Às vezes são pessoas dizendo o que não podemos ser e como não vamos realizar nossos sonhos. Pode ser até especialistas, com toda a formação e habilidade, dizendo os fatos. A medicina diz: você não vai se curar, você não tem qualificação para essa vaga. Você assiste ao noticiário e ouve tudo sobre economia, inflação, vírus, divisão. Isso pode gerar medo e preocupação. O que vai acontecer? As palavras são como sementes. Se você medita nelas por tempo suficiente, elas criam raízes e se tornam realidade. A boa notícia é: você escolhe o que será plantado no seu solo. A Escritura diz para guardar a mente. Isso significa: não deixe qualquer semente entrar, seja seletivo. Se a semente for negativa, desanimadora, causar medo ou te rebaixar, não lhe dê atenção. Você precisa dizer: não, obrigado, eu recuso essa semente, não vou deixar essa derrota criar raízes no meu solo. Às vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo isso. Sinto muito por esse diagnóstico, minha avó morreu da mesma coisa. Eu não aceitaria esse novo cargo se fosse você, é muita areia para o seu caminhão. Ainda está solteiro? Não sei se vai encontrar alguém. Faça um favor a si mesmo. Deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se você começar a pensar nisso, e se eu não melhorar? Talvez seja mesmo demais para mim. Estou preocupado por não encontrar ninguém. Você está dando permissão para que essa semente se torne realidade. Não deixe a dúvida dos outros impedir seu destino. Você precisa ignorar todas as palavras negativas, limitadoras de não consigo, não dá, isso nunca vai acontecer. Eles podem até dizer isso, mas você não precisa aceitar. Se você não alimentar essas palavras, elas morrem no ventre, não têm efeito sobre você. Victoria e eu estávamos num restaurante uma vez, e nosso filho Jonathan tinha 6 meses. Ele estava deitado no bebê conforto ao meu lado. Depois de uns 30 minutos, um casal mais velho se levantou e veio até nossa mesa. A senhora disse: estávamos admirando o seu bebê, como ele é bonzinho. Fica ali tão tranquilo e sereno. Agradecemos. O marido disse: mas espera só ele fazer 2 anos. Vai virar um tirano. Aproveita agora, porque depois vai ser problema, os terríveis 2 anos vêm aí. Nós apenas acenamos e dissemos tchau, e eu pensei: tomara que a porta bata em vocês ao sair. Mas algo dentro de mim se levantou. Disse a Victoria: não aceito isso. Ele não determina nosso futuro. A opinião dele não é nossa realidade. Não serão os terríveis 2, serão os terríficos 2, os incríveis 3, os fabulosos 4. Não concorde com palavras negativas lançadas sobre você. O que dizem pode até ser verdade para muita gente, mas você é a exceção. Você é aquele que terá filhos maravilhosos. Você é quem vai se curar, mesmo que o laudo médico diga o contrário. Você é quem vai romper o vício, levar sua família a um novo patamar, viver um favor que ninguém imaginava. Para que isso aconteça, é preciso selecionar bem o que será plantado no seu solo. Quando essas sementes negativas vierem, é simples: recuse, não medite nelas, não fale sobre isso, não espere que aconteça. Mantenha sua mente cheia de pensamentos positivos, esperançosos, cheios de fé. Davi tinha 17 anos quando ouviu Golias zombando dos israelitas. Aquele gigante tinha mais de 2,70 metros de altura e era o campeão do exército filisteu. Nenhum israelita ousava enfrentá-lo. Quando ele aparecia gritando suas ameaças, todos corriam e se escondiam. Davi tinha metade do tamanho dele, sem treinamento, sem armadura,
mas foi até o rei Saul e disse que queria enfrentar Golias. Saul disse em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, Davi, não seja ridículo, você é só um menino, ele é guerreiro desde a juventude. Ele quis dizer, Davi, o que você está pensando? Você não tem chance, é pequeno demais, não está qualificado. Isso é grande demais para você. Sempre que você estiver prestes a alcançar um novo nível, sementes negativas tentarão te dissuadir. Davi teve uma escolha: deixar que aquelas palavras criassem raízes. Sou apenas um menino, não estou à altura, não consigo fazer isso, ou proteger sua mente e não permitir que a dúvida, o sentimento de inferioridade e a opinião de Saul o afastassem de seu destino. Aquele foi um momento decisivo. Davi poderia ter voltado para casa, desistido. Poderia ter perdido a chance de se tornar quem Deus o criou para ser, se não tivesse aprendido esse princípio. Costumamos ver a vitória de Davi sobre Golias como o grande triunfo. E foi, de fato, quando Deus o levou a um novo nível. Mas a verdadeira vitória aconteceu antes. Quando ele não permitiu que as palavras depreciativas de Saul o impedissem de avançar. Se ele não tivesse recusado aquelas sementes negativas, nunca teria chegado até Golias. Antes de vencer o seu gigante, antes de alcançar um novo nível, sempre haverá um Saul tentando te desencorajar, dizendo, você não vai se curar, não vai conseguir abrir seu negócio, nunca vai vencer esse vício, nunca vai encontrar a pessoa certa. A verdadeira vitória acontece quando você recusa a dúvida, recusa o que os pessimistas dizem. É preciso vencer a batalha na mente antes de derrotar o gigante. Muita gente desiste antes mesmo de enfrentar seu Golias porque deu ouvidos a Saul. A gente até imagina que Saul ficaria animado por alguém finalmente ter coragem de enfrentar Golias. Ele vinha afrontando os israelitas há 40 dias. Agora esse jovem chamado Davi se apresenta com coragem. Seria de se esperar que Saul dissesse, Davi, isso é incrível, você consegue, estamos com você. Mas quando Deus coloca grandes sonhos em seu coração, não espere que todos comemorem. Nem todos os amigos e familiares vão te apoiar, te encorajar ou dizer como você é capaz. É aí que surgem os Sauls, pessoas que lançam sementes negativas, tentando fazer você duvidar, se questionar, se desvalorizar, se sentir pequeno, insuficiente. Não deixe essas sementes criarem raízes. As pessoas não determinam seu destino, Deus determina. Quando Ele te chamou, não consultou ninguém. Não perguntou sua opinião aos seus amigos, vizinhos, chefe, familiares ou inimigos, para saber se você tem o que é preciso. Será que ele é grande o suficiente? Inteligente o bastante? Talentoso? Deus colocou em você coisas que os outros não conseguem enxergar. Não se chateie se acharem que você não é capaz. Você é só um garoto, não vem da família certa. Eles estão olhando o exterior, julgando sob uma perspectiva humana. Mas Deus colocou em você algo que desafia as probabilidades. O favor dele sobre sua vida te levará a lugares que sozinho você jamais alcançaria. Podem até dizer, tudo que você tem é um estilingue, você não tem chance. Mas o que eles não veem é que esse estilingue, com a bênção de Deus, derruba gigantes. Ah, você é só um menino. Sim, mas um menino com o favor de Deus pode se tornar rei de Israel. Deus não permitiria a presença do gigante se você não tivesse total capacidade de derrotá-lo. O gigante é um sinal de que um novo nível está a caminho. Mas aqui está a chave.
Antes disso, o rei Saul aparecerá. O verdadeiro teste não é Golias, é Saul. São as palavras negativas, a dúvida, o medo, a insegurança, tentando fazer você duvidar de si mesmo, duvidar se realmente ouviu a voz de Deus, se realmente tem o que é necessário. Rejeite a dúvida, recuse essas sementes negativas. Você está num momento decisivo, está prestes a subir de nível, a ver Deus fazer algo que nunca viu antes. Vai recuar, deixar a opinião dos outros te desviar do caminho, permitir que a dúvida e o medo criem raízes, ou vai agir como Davi, rejeitar tudo isso e avançar com fé rumo ao futuro extraordinário que Deus preparou para você. Quando meu pai faleceu, em 1999, eu só havia pregado uma vez, trabalhei nos bastidores por 17 anos e nunca quis estar à frente, diante das pessoas. Eu gostava de ficar por trás das câmeras, mas sabia que deveria assumir o papel de pastor da igreja. Aquilo não fazia sentido para minha mente. Eu não tinha formação teológica, não era exatamente qualificado, não tinha a personalidade expansiva do meu pai, mas dei um passo de fé e comecei a pregar aos finais de semana. E eu estava muito nervoso, extremamente inseguro. Terminava a mensagem e saía do púlpito aliviado, e logo vinha o próximo pensamento. Sobre o que você vai pregar semana que vem? E se não tiver nada para dizer? E se ninguém vier? E se as pessoas não gostarem de você? E se a igreja acabar? Repare como o inimigo adora trazer os e sempre os piores cenários. E se essa dor no seu dedinho for câncer? E se a empresa te demitir e você não conseguir pagar a hipoteca? E se seu filho não passar na matéria? Essas sementes negativas podem gerar tanta ansiedade e preocupação que você perde a alegria de viver. Em vez de deixar que essas sementes criem raízes, por que não inverter os e focar nos melhores cenários? Pense em algo cheio de esperança, que alimente sua fé. E se ninguém vier? E se a igreja crescer exponencialmente? E se você nunca melhorar? E se você se recuperar e se sentir melhor do que nunca? E se seu filho não passar? E se ele entrar para o quadro de honra? E se você nunca encontrar alguém? E se essa pessoa aparecer esta semana? E se você for demitido? E se você for promovido? E se abrir seu próprio negócio? E se entrar em um tempo de abundância e prosperidade como nunca antes? Pare de deixar os pensamentos negativos dominarem sua mente. Você escolhe quais sementes serão plantadas no seu solo. É preciso tomar as rédeas da sua vida mental. Algumas semanas depois de começar a ministrar, eu estava no saguão da igreja após o culto. Tinha acabado de sair do púlpito e caminhava atrás de duas senhoras que não sabiam que eu estava ali. E ouvi a conversa delas. Uma disse: "Ele não é tão bom quanto o pai." A outra respondeu: "Acho que a igreja não vai sobreviver." Eu já estava inseguro, preocupado com o que os outros pensavam, me perguntando se era bom bastante. Aquilo foi como a pior coisa que poderia acontecer. Ao ouvir aquilo, senti o medo percorrer meu corpo, quase um pânico. "Ah, não, isso não vai dar certo. Eu não tenho o que é preciso." Enquanto processava tudo aquilo, algo se levantou dentro de mim, como se despertasse um leão adormecido. Senti uma ousadia, uma confiança, uma força que nunca havia sentido. Pensei comigo: essas senhoras não sabem quem eu sou, não sabem o que Deus colocou dentro de mim. Elas não estavam lá quando Ele me formou no ventre da minha mãe, não estavam lá quando Ele me chamou, me capacitou e me ungiu. Não estavam lá quando Ele me coroou com seu favor. Vocês podem não achar que eu consigo, mas eu não preciso da aprovação de vocês. Podem pensar que não tenho o que é necessário, que sou só um garoto, mas há um estilingue invisível. E há um gigante prestes a cair.
Eu estava num momento de destino. Se tivesse deixado aquelas sementes criarem raízes, teria me convencido a desistir. Se tivesse continuado meditando naquelas palavras, você não é como seu pai, você não é bom o suficiente, isso não vai durar. Eu não estaria aqui hoje. Eu estava prestes a subir para um novo nível do meu destino. Conquistar o Compaq Center não foi a verdadeira batalha. A verdadeira batalha foi não deixar aquelas duas senhoras me convencerem de que eu não era capaz. Hoje eu olho para trás e penso, como não deixei que aquilo me desanimasse? Eu estava tão inseguro, mas nos momentos de destino, a graça de Deus sempre estará presente para te capacitar. A Escritura diz, quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Não foi coincidência que entre milhares de pessoas na igreja naquela manhã, eu justamente tenha caminhado atrás daquelas duas senhoras. Eu poderia ter passado por alguém dizendo, foi maravilhoso hoje, gostei muito, mas aquilo foi um teste. Antes de realizar o sonho, o inimigo sempre vai tentar lançar sementes negativas. Antes da sua saúde melhorar, antes de seu filho voltar ao caminho certo, antes de você vencer aquele vício, surgem sementes de dúvida, de desânimo, de incapacidade, de insuficiência, de isso nunca vai acontecer. Não acredite nessas mentiras, inverta o quadro e declare o que Deus diz a seu respeito. Quando os pensamentos vierem dizendo que seus melhores dias já passaram, que não há nada de bom no seu futuro, declare, Pai, o Senhor disse que meus últimos dias serão melhores do que os primeiros. O Senhor disse que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais, seus filhos nunca vão se endireitar, aceite isso. Não! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, obrigado porque meus filhos são poderosos na terra. Você nunca vai ter esse bebê, já tentou por tantos anos. Não, Pai. O Senhor disse nos Salmos que me fará uma mãe feliz de filhos. Obrigado, Senhor, porque meu bebê está a caminho. Em Marcos, capítulo 5, versículo 23, Jesus estava caminhando à beira do lago, quando um homem chamado Jairo se aproximou e caiu a seus pés. Ele disse, minha filhinha está muito doente, está à beira da morte. Por favor, venha à minha casa e ore por ela. Jesus concordou, mas no caminho houve atrasos. Foi quando uma mulher tocou na orla da sua roupa e ele parou. Ela foi curada e Jesus conversou com ela por um tempo. Enquanto isso, Jairo pensava, por favor, apresse-se, não temos muito tempo. Então chegaram mensageiros com a notícia, sinto muito, sua filha morreu, não há mais por que incomodar o mestre. A Escritura, Marcos 5, 36, diz, Jesus ouviu o que eles disseram, mas ignorou o comentário. Perceba o princípio, às vezes você vai ouvir palavras negativas, relatórios desanimadores, mas precisa aprender a ignorá-los, não lhes dar atenção, não meditar neles. Não se trata de negar o problema ou fingir que ele não existe, trata-se de não permitir que ele crie raízes. Não há espaço para a fé quando há dúvida, medo, preocupação com o diagnóstico, mas o especialista disse que não tem jeito. Às vezes, é necessário, entenda, bem desligar a mente. O nome dela era Eli Mai. Mascava fumo e usava rapé. Venho de uma família muito sofisticada e fico muito feliz que minha irmã Lisa finalmente parou com isso, mas quando minha avó já estava com idade avançada, foi ao médico para um check-up. Ele disse, Dona Osten, sinto muito em dizer, mas a senhora está nos estágios iniciais do mal de Parkinson. Bem, minha avó nem sabia o que era Parkinson,
mas sabia que não queria ter nada a ver com isso. Levantou-se da maca, com o peito estufado, e disse: escute aqui, Senhor, eu não tenho mal de Parkinson. Eu recuso isso, e além do mais, estou velha demais para ter isso. O médico olhou para ela como quem pensa que ela era meio maluca, e ela era mesmo, mas sabe, minha avó nunca teve mal de Parkinson. Não sei, talvez tivesse, mas os sintomas nunca apareceram. Não estou dizendo que dá para resolver as coisas só com pensamento positivo, mas algo acontece quando você não deixa a semente negativa criar raiz. Não estou sugerindo que se enterre a cabeça na areia ou negue a realidade. O que estou dizendo é: não deixe isso entrar no seu espírito, não deixe que isso vire seu estado natural, onde você vive pensando: tenho essa doença, sou limitado. Não! Seu corpo é templo do Deus Altíssimo. Veja toda enfermidade, vício ou dor como algo estranho. Você não pertence aqui, não é bem-vindo. Eu sou propriedade de Deus. Veja, os médicos nos dizem o que a ciência médica afirma. Eles nos dão diagnósticos com base em sua formação, habilidade e experiência, e podem sim nos ajudar a melhorar, mas há momentos em que eles chegam aos seus limites. Médica e cientificamente não há mais nada que possam fazer. Embora respeitemos o diagnóstico, essa é apenas uma versão dos fatos. Existe outro relatório. O relatório do Deus que te criou, que te formou à sua imagem, que te conheceu antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele se chama Jeová Rafa, o Senhor que cura. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ou, como alguns traduzem, quem acreditou no relatório do Senhor? Na vida, recebemos vários relatórios. Aqui está o laudo médico, aqui está o extrato bancário, aqui está o que o rei Saul disse, aqui está o que aquelas duas senhoras, quero dizer, aquelas duas críticas disseram. Agora cabe a nós decidir em qual relatório vamos acreditar. Ele nunca será tão bom quanto o pai dele. Mas há outro relatório. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou forte no Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Por que não escolher o relatório do Senhor? Você não vai melhorar. Essa doença é permanente, aprenda a conviver com ela. Mas há outro relatório. Deus está restaurando minha saúde. Eu não morrerei, mas viverei. Com vida longa, Ele me satisfará. Aqui está o ponto. Quanto mais acelerador você coloca, mais rápido o fogo vai queimar. Da mesma forma, a fé é o acelerador. Agradecer a Deus pela resposta que está a caminho, viver com expectativa, meditar nas promessas dele, isso é como jogar acelerador naquilo que você está crendo. Quando andamos por aí negativos, desanimados, isso nunca vai acontecer, nunca vou me curar. É como se estivéssemos jogando água no fogo. Isso impede que ele se espalhe. Por que você não começa a jogar acelerador nos seus sonhos? Pai, obrigado porque estás abrindo portas que ninguém pode fechar. Obrigado porque estás transformando minha água em vinho. Jogue acelerador sobre sua cura. Pai, obrigado porque estás restaurando minha saúde, porque o número dos meus dias o Senhor cumprirá. Coloque acelerador nas suas finanças. Ao longo do ano declare: Pai, obrigado porque tudo que eu tocar prosperará, porque sou cabeça e não cauda. Faça como meu pai, coloque bastante. Ao longo do dia, continue agradecendo a Deus porque a bênção está a caminho. Viva com expectativa. Fale palavras de fé
e de vitória. Amigos, este é o ano em que Deus está acelerando as coisas. Você entrou em um tempo de aceleração. Como Amós profetizou, tempo em que você vai semear e colher ao mesmo tempo, como disse Ezequiel. Tempo em que Deus vai te lançar. Talvez você tenha sido puxado para trás. Talvez esteja se sentindo estagnado, tenha enfrentado decepções. Mas se prepare, este é um novo tempo. Deus está prestes a te lançar mais longe do que você jamais imaginou. Continue jogando acelerador. Se você fizer isso, eu creio e declaro que Deus vai acelerar a realização dos seus sonhos, acelerar a sua cura, acelerar promoções, em nome de Jesus. Ou então, você sempre vai ter dificuldades. Sempre vai faltar algo. Nunca terá o suficiente, mas a este relatório emprestarei e não tomarei emprestado. Meu cálice transborda. Vivo sob os céus abertos, com bênçãos que não posso conter. Quais sementes você está permitindo que criem raízes? Aquilo em que você medita é o que acabará se concretizando. Conversei com uma mulher grávida de trigêmeos e, devido a complicações, a gravidez foi considerada de altíssimo risco. Ela procurou um grupo de médicos especialistas nesse tipo de caso e disseram que com 3 meses ela estaria de cama e os bebês nasceriam com pelo menos 4 meses de antecedência. Já tinham visto isso acontecer muitas vezes. Ela foi respeitosa, mas não deixou aquela semente negativa criar raiz. Disse aos médicos que seria a exceção, que seus filhos nasceriam a termo e que não ficaria de cama. Eles olharam para ela como quem diz: "Ah, tá bom." Em certo momento, o médico principal disse: "Você vai desenvolver diabetes gestacional? É uma questão de tempo, não de se vai acontecer, porque os sinais já estão todos aí." Ela pediu com gentileza que ele não declarasse sobre ela coisas que ainda não aconteceram. Disse: "Prefiro que o Senhor diga, as estatísticas indicam que posso desenvolver diabetes gestacional." Ela não queria aquela derrota sendo proclamada sobre sua vida. Nem sempre dá para impedir o que vem, mas não é preciso deixar criar raiz. Achavam que ela era meio esquisita, fora da realidade, mas sabe o que aconteceu? Ela carregou os trigêmeos por 9 meses completos. Nunca ficou de cama. Dirigiu até o hospital para dar à luz e nunca teve diabetes gestacional. Agora, os próprios médicos a chamam de a mãe milagre. Dizem: "Nunca vimos nada igual." É impressionante o que Deus pode fazer quando não permitimos que sementes negativas se enraizem. Em qual relatório você vai acreditar? No relatório das pessoas ou no relatório do Senhor? As pessoas são limitadas, Deus é ilimitado. As pessoas são naturais, Deus é sobrenatural. As pessoas veem os fatos, as estatísticas, o que é esperado. Deus vai além da lógica. Ele abre o Mar Vermelho, traz meninas de volta à vida, transforma pastores de ovelhas em reis. Deu um filho a Sara aos 80 anos, tirou José da prisão como escravo e o fez primeiro-ministro do Egito. Quem pode prever onde Deus vai te levar? Você ainda não viu, ouviu ou imaginou o que Ele tem preparado. Você pode não saber como vai acontecer, mas não precisa entender tudo, só precisa crer, e Deus fará com que você vença todas as probabilidades. Nossas sementes negativas limitam nosso futuro. Faça um inventário do que está crescendo no seu solo. Talvez você precise arrancar algumas raízes ruins. Deus ainda pode cumprir o que prometeu, mas você precisa concordar com Ele. Antes de subir de nível, o inimigo sempre tentará plantar sementes negativas para te segurar. Uma semente de dúvida, de você não consegue, de você não vai melhorar, de você nunca vai vencer Golias, de você não consegue falar em público.
Esses serão momentos decisivos. O que você fizer com essas sementes determinará se vai avançar rumo à grandeza ou se vai recuar com medo. Passe por esse teste. Comece a recusar sementes negativas. Não permita que o que as pessoas dizem defina seu futuro. Não deixe que o que o especialista disse te faça viver em dúvida. Não permita que seus próprios pensamentos te convençam a desistir do que Deus colocou no seu coração. Acredite no relatório dele. Ele não te colocaria nessa situação se você já não estivesse equipado, capacitado e ungido. Você é forte, você é abençoado, você é saudável, você é qualificado, você tem valor, você é vitorioso. Agora, proteja sua mente e mantenha as sementes negativas do lado de fora. Se você fizer isso, eu creio e declaro, como Davi, você vai derrotar gigantes. Como Jairo, Deus fará o impossível. Como a mãe do milagre, você vai desafiar todas as probabilidades e verá Deus se manifestar poderosamente em sua vida, com cura, favor, portas abertas e o cumprimento total do seu destino, em nome de Jesus. E se você crê, pode dizer amém? Amém. Eu recebo também